amigos. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda à nossa casa. Hoje, dia 21 de março de 2024, quinta-feira, né? Nesse horário das 18h40, nós estudamos essa obra, ó. O livro, ou desculpe, o Evangelho segundo o Espiritismo. O pessoal falou tanto livro à minha volta aqui, que eu fico. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. O livro dos Espíritos a gente estuda segunda-feira, às 16 horas. Não vamos perder a oportunidade, né, de fazer a propaganda. Mas hoje, quinta-feira, 19h30, a nossa palestra pública é baseada nos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso tema é lindíssimo. Está no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Instruções dos Espíritos, e tem 8, Uma Realeza Terrestre. E a nossa irmã Dani, que é trabalhadora do SEMICA, aceitou o nosso convite para estar conosco aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, Dani Soares, né? Para conversar com a gente sobre esse tema, uma realeza terrestre. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a Carmen fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. O preparo é desse livrinho aqui, Deus em Você, de Luciana Castro, por diversos espíritos. E a lição, que é muito pequena, mas é muito profunda, a sorteada foi essa aqui, que tem como título: Aquieta tua alma. E diz assim: Aquieta tua alma ansiosa, aquieta tua mente nos momentos de aflição e angústia, confiante na justiça de um Pai amoroso que não te castiga por teus erros, apenas te ensina a viver melhor. Aquieta teus sentimentos na certeza de que a natureza humana não dá saltos e você não é diferente. A tua melhora depende de ti e vem com o tempo. Então aquieta-te com o revés que vive hoje, pois tudo passa. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, agradecendo muito ao Pai, a Jesus, a Francisco de Assis e todos esses amigos espirituais que nos impulsionam, que nos trazem essas oportunidades de estudo, de aprimoramento, e que hoje, assim como em outros dias também, é a oportunidade do Evangelho, que ele possa ser o alicerce das nossas vidas, nos sustentando e nos ensinando a seguir em frente, amparados no Mestre, no nosso Pai, e que hoje a nossa amiga Dani vai nos trazer mais um estudo importante para a nossa caminhada, que ela seja muito envolvida e amparada pelos amigos espirituais e que possa trazer para nós, fruto dos seus estudos, das suas reflexões, e que possamos estar atentos para aprender cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Dani, uma boa noite para você. Muito obrigado por estar conosco aqui, aceitando o nosso convite para fazer esse estudo, para trazer as suas reflexões, tá bom, querida? Estamos muito Eu que felizes agradeço, Rose. de recebê-la Obrigada. na Hum, Casa de Francisco de Assis, mais uma vez. Eu, Isso aí. várias outras vezes. Você virá aqui com certeza, porque nós amamos te ouvir. Então, você Ah, tem que bom. 30, tá? Para fazer Tá. reflexões. Que Deus te abençoe, te ilumine, abençoe a sua família, seu trabalho, a sua casa, o seu lar. Abençoe você. E que nós todos possamos continuar caminhando juntos, um apoiando o outro, né? Ó, um beijo, querida. A palavra está com você. Você tem até 7h30. Graças a Deus. Muito obrigada, Rose, Denise, Carmen, sempre me recebem com tanto carinho. Queria desejar uma boa noite a todos e dizer que é sempre assim com muita, muita, muita alegria que eu atendo
ao chamado de vocês, né? Tem um espaço guardado carinhoso no meu coração, esse grupo, e acho que não foi à toa que a gente falou tantas vezes de oportunidade antes de começar o estudo dessa noite, né? Então, eu fico muito grata pela oportunidade da gente estar junta, da oportunidade de estudo, de desenvolvimento. Como eu estava falando, eu não gosto de deixar a oportunidade passar, e cada um desses convites que vem, eu só digo não se realmente eu não tiver como. Inclusive, hoje é meu aniversário de casamento e eu estou aqui com você. Depois a gente comemora. Então, a gente sempre fala, né, que o primeiro beneficiado do estudo é aquela pessoa que prepara, né? É a pessoa que vai falar, porque a gente ouve enquanto estuda, enquanto prepara, ouve enquanto fala, e a gente estuda, né? E aquilo, de alguma maneira, vai introjetando no nosso coração. Então, estou aqui num papel muito mais de estudante, né, de aprendiz, do que como de professor, né? Só sou uma curiosa que gosta de estudar, que, como estava falando com a Denise, adoro ler história do Evangelho, da época de Jesus. E aí, com essa postura que eu estou aqui hoje, para a gente compartilhar um pouco mais das nossas descobertas, das nossas reflexões, das nossas meditações, né? Que a gente possa sentir o envolvimento dessa espiritualidade amiga, que desde cedo, com certeza, né, se preocupou em preparar a ambiência para estar conosco essa noite, e que a gente possa ter nossa consciência, nossa compreensão ampliados, para a gente poder extrair dessa noite os maiores ensinamentos que a gente puder, né? Que eles sejam plantados em nosso coração como sementes, para eles poderem florescer, devagarzinho irem se tornando atitudes, que é isso que importa, né? A gente melhorar enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. E quanto mais a gente for galgando, mais perto a gente está do nosso destino final, que é a felicidade. Então, vamos lá. Realmente foi um tema que eu até bati palma quando a Rose me mandou, assim, que legal, adorei. É um item precioso, né, do nosso evangelho. Está no capítulo 2, como foi falado, é o item 8. E é aquilo que eu estava falando, quer me ver feliz é me chamar para falar do evangelho. Minha primeira tarefa na Casa Espírita foi como evangelizadora, então qualquer oportunidade que eu tenha de falar, eu dou sempre preferência para falar do evangelho. Então, nesse capítulo 2, ele é intitulado O Meu Reino Não É Desse Mundo, e aí a mensagem está inserida nesse capítulo. Primeiro eu queria falar só um pouquinho do reino, né? Porque a primeira vez assim que Jesus falou para a multidão foi o Sermão do Monte, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E aí ele falou para aquele povo sofrido, né? Que o reino de Deus, o reino dos céus, dependendo da tradução, ou do evangelista, acho que Mateus fala de um jeito, Lucas de outro, o reino de Deus estava reservado para eles. E aquele povo, né, daquela época que morava lá na Jerusalém, naquela área, era o mote deles, né, essa questão da terra prometida, tinham caminhado e eles ficaram muito curiosos com essa questão de reino, que reino é esse? Né? Então, tem muitas passagens no Evangelho, Jesus explicando que reino é esse, que o reino não é desse mundo. Tem aquela passagem famosa com Nicodemos, né, que ele pergunta o que é preciso para entrar no reino dos céus, e Jesus fala que é preciso nascer de novo. Então, era uma curiosidade muito grande da época, era entender o que era o reino dos céus. Tanto que Jesus faz um conjunto de 7 parábolas, né, para poder contar, explicar nas palavras daquele povo, daquela cultura, o que seria esse reino dos céus, né? Então, essas parábolas estão lá em Mateus 13, são parábolas famosas, né? A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda. São 7 parábolas, sempre falando sobre o reino dos céus, explicando que o reino dos céus é uma construção no coração dos homens, né? Não é um lugar físico, um lugar circunscrito, e ele vem tentando explicar. E aí é tão importante essa questão
que é o tema do nosso segundo capítulo do nosso Evangelho, né? E aí até ele abre, não vou falar muito, porque com certeza alguém já conversou sobre isso, mas ele abre esse capítulo com aquele diálogo famoso que está lá em João, né, de Jesus com Pilatos, e aí Pilatos queria entender, mas é rei, não é rei, é rei de quê? Né? Ele não entendia muito bem o que Jesus explicava para ele, enfim. E aí sempre essa ideia de que o reino dos céus é a construção no coração dos homens. E aí, esse item que se chama. Ai, meu Deus. Meu reino não é. Não, meu. Peraí. É, uma realeza terrestre, né? Fiquei nervosa. É, uma realeza terrestre. Esse item, né, o item 8, é uma mensagem de um espírito é, que é a rainha da França, né? Rainha de França. E aí ela vem contar para a gente que ela teve algumas decepções, né? Quando ela se viu do outro lado. Eu costumo dizer, eu costumo não, acho que muita gente fala isso, que só se desilude aquele que um dia se iludiu. E a gente teve uma oportunidade que estudamos as ilusões lá no CEMICA, e é um estudo, vocês que também são muito estudiosas e gostam muito de estudar, eu indico para todo mundo quantas ilusões a gente cria a torno em cerca assim, da nossa verdade, daquilo que a gente acredita que a gente é, né, para a distância daquilo que a gente realmente é. E aí, quando a gente se ilude, cria muita expectativa, a gente tende a se desiludir. E foi o que aconteceu com essa rainha, né? Então, nesse capítulo, Kardec, o ponto central do estudo de Kardec, né, está na questão da vida futura, né, nos ensinos de Jesus e coisas que o Espiritismo, através da mediunidade, veio comprovar. Tem aquele item, o ponto de vista, que também é maravilhoso, né, nesse capítulo. Então, como eu falei, ele inseriu nesse capítulo uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como uma rainha de França, acredito que seja Havre, ou Havre, que se pronuncia, em 1863, que ela vem exemplificando essa questão da realeza terrestre, da dignidade real na Terra, né? E é uma comunicação que ela merece muita atenção e reflexão da nossa parte, né? Porque a gente não é rei nem rainha. Aí a gente fala assim, eu não preciso me preocupar, não sou rei, não sou rainha, não sou realeza nenhuma, mas acontece que a gente tem pequeninos reinos, né, na nossa vida. A gente não tem um grande reino de castelo, mas a gente tem esses nossos reininhos, esses nossos pequeninos reinos. E dentro desses reinos, a gente se julga muito poderosos às vezes, né? E aí a gente pensa assim, aqui mando eu, né? É minha casa, minhas regras, né? Se vai ficar debaixo do meu teto é do jeito que eu mando. E a gente reproduz um pouco essas falas, né? Então, nos nossos lares, às vezes na função de marido, de esposa, de pai, de mãe, né? A gente também em questões de posicionamento social, às vezes a gente se sente ali um pouco a rainha da cocada grega, né? Questão profissional, às vezes você está num cargo um pouco superior e aí você está se achando ali já o dono da empresa, né? Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com essas coisas que ela vem falar para a gente nessa mensagem. E aí, essa ex-rainha, ela começa falando para a gente que somente quando ela despertou no plano espiritual é que ela entendeu, compreendeu a verdade de Jesus nessas palavras. Meu reino não é desse mundo. Porque os reis e as rainhas tinham uma questão da soberana de. Como é que era? Eles eram a soberana divina, soberanamente divina. Eles eram escolhidos por Deus, né, na mente deles, para serem os reis e as rainhas daqueles reinos. Então, eles tinham acho que é soberanidade divina, não sei como é que chama isso, mas acho que é isso mesmo, soberanidade divina. Eles achavam que eles eram representantes de Deus na Terra e tomavam conta daquele povo deles ali.
Se eles soubessem quem é Deus, né, eles tinham governado de uma maneira um pouco diferente, talvez. Então, a dignidade, é isso. E aí eles acreditavam que essa dignidade real, ela era um direito dado a Deus para aquela determinada família, que era superior às outras, já que eram escolhidos para serem deuses ou para serem reis. Então, quando ela desperta lá no plano espiritual, ela se surpreende, porque ela abre os olhos, né? Ela se encontra no lugar que a realeza não foi junto com ela, né? E pior ainda, ela fica mais surpresa ainda quando ela vê muito acima delas homens que ela, na verdade, um dia desprezou, né? Porque não tinham sangue nobre. E a nobreza, ela não, a gente hoje a gente já sabe, né? Depois de tanto estudar, né? De tanto cair, hoje a gente já sabe que essa nobreza não está no sangue. Eu vou contar um caso pessoal, porque eu acho que caso pessoal sempre ilustra bem as coisas, né? Eu sou casada com meu marido, mas antes de me casar com ele, eu tenho um filho de outro. Não fui casada, mas de outro relacionamento. A gente ficou junto 7 anos e eu tenho o meu mais velho, que é o Caio. E a relação do Caio com o pai, sempre desde que a gente se separou, é muito conturbada, porque o pai ficou muito ausente muito tempo, e isso causou algumas mágoas emocionais no Caio, enfim, as coisas desajustaram entre eles. E aí, coisa de uns 3 anos, mais ou menos isso, estávamos na pandemia. Era bodas de ouro dos avós dele, dos avós paternos. E aí ela me pediu, a avó me pediu que eu levasse, que eu fosse com o Caio. O Caio estava passando por uma época com uma depressão muito grave, ele não ia a lugar nenhum sem a gente. Mas a gente sempre se deu bem, nunca se deu mal, fomos todos nós. Quando a gente chegou nessa festa, para nossa surpresa, nossa não, né? Para surpresa deles, a namorada do pai não fazia ideia que existia um filho, né? E aí ela falou assim: Meu Deus, como eu não tenho conhecimento disso. E aí vou fazer um resumo da ópera, senão vai tirar a história da rainha aqui. Aí ela resolveu começar a aproximar o Caio do pai e tudo mais. E aí, gente, sogra que, enfim, nem todas são amorosas e gentis, essa ex-sogra, que nunca, já aprendi que não pode ser chamada de ex, foi lá no meu trabalho fazer a fofoca da atual nora. E aí ela falou o seguinte para mim: mas você sabe que a fulana é empregada doméstica? Gente, olha isso, a realeza terrestre. Aí eu falei para ela: mas olha, sogra, eu tenho uma coisa para te falar. De todas que namoraram o seu filho, para mim essa é a mais nobre de todas elas. Porque foi a única que se importou com o meu filho, foi a única que promoveu essa reconciliação. Hoje o meu filho e o meu ex são amigos, saem juntos, convivem, curou uma mágoa que meu filho tinha no coração, e para mim, mais nobre que essa não tem. Então, esse é um exemplo bem clássico de que a nobreza não está, né, na classe social, no emprego, no cargo que a pessoa exerce, ou no reino que a pessoa rege, porque quantos reis e quantas rainhas talvez não tivessem a nobreza dessa namorada do pai do meu filho, né? Então, nessa mensagem, voltando para a rainha, ela conta de uma decepção, né, que ela teve quando ela desencarnou, e a mensagem ela é muito interessante. Agora, tem uma frase desse espírito, dessa rainha, que desde a primeira vez que eu li, que a primeira vez que eu li essa frase no meu evangelho, eu já grifei, e ela nunca mais saiu da minha cabeça. Porque ela fala assim: olha, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que haveis enxugado. Então, o que vai determinar a nossa nobreza no reino dos céus, que não é desse mundo, é o bem que nós fizemos e quantas lágrimas nós fomos capazes de enxergar. E essa frase, ela é justamente a chave para a gente entender essa nossa reentrada no mundo espiritual. Porque é mais ou menos como se ela dissesse assim: olha, no retorno para o mundo espiritual,
não vai te interessar a posição que você ocupou, não vai interessar quem você foi, o cargo que você exercia. O que vai interessar? Somente o bem que você fez e as lágrimas que você enxugou. E aí, nesse ponto, eu vou dar mais uma paradinha e eu vou lembrar de André Luiz, lá em Nosso Lar, né? Quando ele despertou e se sentiu forte, restabelecido, a primeira coisa que ele quis falar, eu sou médico, eu quero ajudar aqui porque eu sou médico. E aí alguém foi lá e falou, não me lembro mais quem, foi lá e falou, as coisas aqui não são bem assim, né? Você pode ajudar a cuidar de pessoas, mas tem que começar pelo começo, pelo aquilo que você é capaz de alcançar, né? Porque determinadas tarefas exigem uma apuração moral, né? Uma coisa mais. Eu lembro também do livro Voltei, né? Do irmão Jacó, que foi presidente da FEB, né? E quando ele desencarna no mundo espiritual, ele viu que a luz dele não brilhava tanto quanto ele imaginava que brilhasse, mais uma ilusão, né? Essas ilusões que a gente acha que a gente faz muito e que às vezes a gente não está fazendo tudo o que a gente pode. Esse é um limite que só a gente pode saber. Eu costumo falar assim, é entre nós e Deus. Ninguém pode julgar, ninguém pode apontar que o outro está fazendo pouco, mas lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu gosto muito, que o Kardec pergunta assim para os espíritos: qual o limite do trabalho? E aí a resposta, alguém sabe qual é? É o limite da exaustão. Então, Jesus fala, né? Eu e o Pai trabalhamos até hoje. E a gente, é isso, a gente tem que estar trabalhando. Como a gente, igual um médico de plantão, eu costumo dizer, se a gente for chamado, a gente tem que estar pronto para atender. E a gente só consegue isso, é uma construção, porque depende de abnegação. Não estou dizendo que eu sou assim, não, gente. Estou dizendo que um dia eu vou ser. Eu quero chegar lá, mas é uma coisa que a gente tem sempre, e por isso que eu não gosto de deixar a oportunidade passar. A oportunidade que vem na minha mão, se eu puder aceitar, eu estou aceitando. Né? Porque é isso que vai enobrecendo o nosso espírito. A gente só não pode esquecer que isso não pode ser uma barganha também, né? Eu não posso aceitar, eu vou fazer uma palestra lá com eles hoje porque eu vou subir um degrauzinho no céu. Não subi um, desci dois. Se eu vier com esse pensamento, a coisa não tá legal. Aquilo tem que vir espontâneo, tem que vir do teu coração, né? E aí, por que que isso é tão interessante, isso que ela falou? A primeira coisa que isso que ela fala para mim me toca muito, é muito interessante para mim, é que eu sou uma pessoa planejada. Eu gosto de planejar as coisas. E aí, para a gente ter um bom retorno, a gente precisa planejar ele durante a nossa encarnação, aproveitando bem esse tempo que a gente tem aqui. E já sabendo o que a gente precisa fazer, fica mais fácil da gente ter um melhor aproveitamento. Porque quando a gente não sabe o objetivo, a gente anda sem rumo. Mas aqui não, ela falou para gente: o que vai interessar é o bem que você fez e as lágrimas que você enxugou. Então, gente, bora arregaçar as mangas, fazer o bem e enxugar lágrimas. Com certeza, né? Se a gente fizer isso de uma maneira espontânea, com certeza, quando a gente chegar lá, nossa luzinha vai estar um pouquinho acesa. Pode não estar a mais brilhante de todas, mas a gente vai ter conseguido acender ela um pouquinho, né? E aí, deixa eu ver o que eu anotei aqui para poder falar. Essa rainha, quando ela era encarnada, ela era daquele time, né, gente? Quem eu sou? Quem não conhece alguém, se você sabe com quem você está falando, é famoso isso, né? Quem eu sou? A pessoa que eu já vi. A pessoa chegar no restaurante com a fila de espera, restaurante caro, famoso, chegar lá na frente e falar: eu sou juiz e eu gostaria de entrar na frente da fila. Essa pessoa é igual a rainha desse time. Quem eu sou? Você sabe com quem você está falando. E essa foi a grande decepção, a grande frustração dela, né? Que ela chega no mundo espiritual e percebe que muitos daqueles que eram inferiores a ela, na questão do estamento social, eram muito felizes, né? E aí, como eu gosto sempre de contextualizar, a gente está com um tempinho, eu vou dar uma contextualizada,
Porque a gente às vezes fala rei e rainha, para a gente hoje, sei lá, rei e rainha é quem? A rainha Elizabeth? Nem ela mais, coitada. Rei Charles. Não é uma visão de rei e rainha que se tinha em 1863, que é quando essa rainha deu essa comunicação, né? Quer dizer, a Revolução Francesa foi em 1789. Então, essa comunicação é de antes da Revolução Francesa. E essa rainha era rainha muito antes disso, né? Então, é, nessa época, não existia classe social. Não era isso que existia. O que existia era uma coisa que se chama estamento social. Eu tive que estudar porque eu não sabia o que que era. Então, tem uma diferença entre estamento e classe social. A classe social, ela é uma coisa que exige existe na classe social uma mobilidade. A pessoa que está em uma classe pode se transferir para outra, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, se eu sou da classe baixa, pode acontecer algum evento na minha vida e eu me tornar da classe média ou da classe alta. E eu posso estar lá na classe super alta, quantas histórias a gente já ouviu sobre isso? E, por algum revés da vida, ir lá para a classe mais inferior de todas. Já no estamento, eu me lembro quando eu assisti a aula de história, os professores falavam assim: filho de servo, servinho é. No estamento, você nasce destinado para aquilo e nada vai te tirar daquela condição. Então, quem é nobre é nobre, quem é servo, e ponto. Se você é filho de servo, você sempre vai ser servo. E tinha o clero. Mas até o clero, as pessoas podiam participar, tinha o alto clero e o baixo clero. Então, a classe baixa poderia ser clero? Poderia, mas seria baixo clero. E os nobres seriam o alto clero. É, então, essa mensagem é dessa época, que as pessoas estavam firmes naquela posição social e que dali elas não iam se mexer nunca. E é isso que causa esse impacto tão grande nessa rainha. Porque talvez, se fosse uma rainha de hoje em dia, ela podia se despertar lá no mundo espiritual e falar: não, realmente, essa pessoa era da mesma classe que eu, né? Então, é, foi isso que causou. E aí é muito importante, como eu falei, a gente conhecer essa questão da estrutura da sociedade para a gente perceber a relevância de, às vezes, de uma comunicação, de uma frase que é colocada. Isso no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que estar sempre entendendo o contexto da época, né? A gente estuda com mensagens muito antigas. E aí, para a gente poder transportar isso para os dias de hoje, a gente precisa de ter esse parâmetro. Então, esse fato não é somente o fato de que ela era uma rainha, né? Porque, como eu disse, se ela fosse uma rainha dos tempos modernos, ela não teria essa impossibilidade, não existiria essas impossibilidades sociais todas. Mas por ela ser uma rainha da idade moderna, o impacto é maior ainda para ela, né, nessa situação. Então, ela imaginava que durante a vida inteira ela nunca seria rebaixada. E ela se depara no mundo espiritual, né? E descobre que não existe na vida verdadeira, na vida efetiva, né? Que é a vida do espírito, não existe estamento. Isso é uma coisa que não existe. O que vai determinar não é o que você tem, não é se você tem alguma posição social, mas o que vai determinar a sua hierarquia espiritual é se você enxugou lágrimas e se você fez o bem. Então, por isso que eu grifei essa frase desde a primeira vez que eu ouvi, e eu vou repetir, porque, como eu sou professora na vida real, não professora de evangelho, professora de inglês, eu estou sempre repetindo para os alunos fixarem bem as coisas. Então, essa frase para mim é muito significativa. Não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que houveres enxugado. E assim, né, vai caminhando para o fim desse item e desse capítulo,
que é intitulado, vou repetir, Meu Reino Não É Desse Mundo, né? Onde a gente passa, a gente vislumbra um pouco a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e aí chega agora, no finalmente, né, com essa instrução dos espíritos que é maravilhosa, com esse depoimento da Rainha de França, né? E aí ela vai passeando sobre esses conceitos que a gente já conversou, de reinado, de realeza, de reino dos céus, né? E aí, chegando bem lá no finalzinho dessa mensagem, esse espírito, depois de todas as reflexões, de todas as constatações que ela traz uma recomendação final, que alguém leu antes esse item, porque não sei se vocês têm esse hábito. E tem uma recomendação final também muito importante, que ela recomenda, depois dela ter esse choque de realidade, né? Ela tem esse choque de realidade e ela não fica numa culpa, ela não paralisa nisso, né? Ela se arrepende, mas ela progride, ela segue em frente. E aí ela vem trazer para nós, igual o peixinho dourado lá da abertura de libertação, ele vem trazer para a gente, ela vem traz para a gente uma reflexão, uma recomendação final. Ela falou: olha, gente, faça isso, por favor. E o que ela recomenda? Ela pede para a gente se compadecer daqueles que não ganharam o reino dos céus quando chegaram lá, como foi o caso dela, né? E ela pede uma ajuda para a gente, uma caridade, e uma caridade imaterial. Ela pede que a gente ajude eles com preces. Gente, qualquer um e qualquer pessoa pode fazer esse tipo de caridade. Eu gosto sempre de falar assim: não adianta a gente estudar e isso não mudar nada, nenhuma coisa na nossa vida. E aí, a partir do dia que eu comecei a estudar para preparar essa conversa hoje, eu falei: nunca mais eu vou dormir sem rezar por essas pessoas, sem fazer uma prece rápida, uma prece sincera, mandar uma luz para esses que se foram achando que eram muito e que se depararam com a realidade, né? Porque realmente deve ser uma coisa muito dolorida. E ela deve ter sentido tanto que ela pede para a gente ajudar, né? Então, ela se justifica, porque quando a gente faz a prece, a gente se torna mais próximo. Ela fala assim: quando faz a prece, o homem se torna mais próximo de Deus, mostrando para a gente o quê? Que tem uma união entre o reino do céu e a terra. Tem uma coisa. E aí ela fala para a gente de compaixão, sobre a gente ter compaixão, né? E aí eu grifei mais uma frase dela, que essa conecta a gente com o orgulho, que foi falado também nesse capítulo, né? Que é o orgulho que impede a gente de ter esse ponto de vista da vida futura, que é o item anterior a esse. E ela fala assim: olha, o orgulho me perdeu na terra. E aí, ela, nessa hora, é que ela está descobrindo o cerne, o centro de toda a questão, de qual foi o problema, por que ela se encontrava naquela situação. Porque ela tem uma dor moral. Gente, e eu tenho a impressão que a dor moral dói mais do que a dor física. É, eu preparei um estudo esses dias que foi sobre o Livro dos Espíritos, e aí falava, acho que da volta dos espíritos ao mundo espiritual, né? Da morte, do momento da morte. E aí lá tem uma pergunta, se o momento da morte os espíritos sentem dor. E aí os espíritos respondem, o corpo físico sente, mas as verdadeiras dores são as dores morais. Né? O que dói de verdade na gente é isso. Então ela percebe que ela na Terra ela desviou todo o olhar dela para as questões materiais e esqueceu as questões que verdadeiramente importam, que são as questões espirituais. E ela pede para a gente fazer essa prece, porque ela sabe agora que quando a gente pede pelo outro, a gente também recebe. E a gente ora por eles e por nós ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a espiritualidade só tem como agir através da gente na matéria. Então,
Dessa maneira, a gente não precisa de sofrer para aprender. Só de observar os gestos, a gente poderia aprender, né? E de observar o erro alheio, não para julgar, não para apontar, não para cometer um linchamento, né? Mas para a gente não cometer o mesmo erro que a pessoa cometia, né? Na Revista Espírita, lá de 1862, agosto de 1862, tem um relato de uma reunião mediúnica na Sociedade Espírita Parisiense, e aí o médium, ele faz uma pergunta, deixa eu dar uma colada aqui. Ele faz uma pergunta lá para os espíritos, e ele pergunta assim: se continuamente os espíritos pedem preces aos mortais. Não, ele fala assim: continuamente os espíritos pedem preces aos mortais. Será que os bons espíritos não oram pelos sofredores? E nesse caso, por que a nossa prece dos homens, as nossas preces são mais eficazes? Realmente, porque se ele já está no mundo espiritual, por que vai pedir para a gente que está encarnado fazer prece? Né? A de vocês não funciona? E aí, quem responde essa pergunta é o meu amado Santo Agostinho. E ele responde a pergunta com outra pergunta. E ele faz a seguinte pergunta: quem disse que nossas preces não têm as virtudes de espargir consolação e dar força aos espíritos? Isso é resposta de mentor espiritual, né? É assertiva. A gente às vezes acha que eles são duros, mas não, eles são assertivos, eles vão direto no ponto. A gente toma cada puxão de orelha. Então, ele fala assim, vou traduzir mais ou menos o que ele diz. Ele fala assim: claro que a nossa prece ameniza o sofrimento, né? Mas às vezes a pessoa não está nem em condição de fazer uma prece. Ela precisa de coragem, né? Também pela questão da dignidade. E aí, Santo Agostinho fala o seguinte: que essas preces são muito agradáveis a Deus, porque elas vêm da caridade e do amor. Então, é aquela caridade, como eu falei, imaterial, que todos nós podemos fazer o tempo inteiro. Não é difícil, nem sua. É tranquilo, a gente pode fazer quando está tomando banho. Não toma nosso tempo, gente. Não toma nosso tempo. A gente pode fazer isso sempre. Então, ele fala assim: se para os espíritos evoluídos a prece já é uma rotina, é um dever, para nós é realmente uma atitude ainda de abnegação, porque a gente ainda não tem esse costume, né, de pedir, de fazer as preces pelos outros, né? Então, e aí, quando a gente está fazendo essa tarefa pela disciplina, que Emmanuel fala isso para a gente: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, quando a gente se disciplina, a gente está fazendo essa prece pela nossa disciplina, ainda não é do nosso coração, mas a gente está agindo ali como se fosse um treinamento para a gente como espírito puro. Aí a gente já pode falar: estou sendo uma estagiária, trainee de espírito puro, estou orando pelos outros, estou fazendo prece pelos outros, estou sendo um espírito abnegado. Eu acho, gente, que a abnegação é uma das virtudes mais difíceis, que é você abrir mão de si pelo outro. Para mim, é uma das coisas, eu acho que vai ser uma das coisas que eu vou me livrar, que eu vou conseguir alcançar por último, porque você tem que ter muito desprendimento nisso. E aí a gente fica falando, esses dias eu estava conversando com a Patrícia, justamente Patrícia Cunha, lá do CEMIC, sobre abnegação. E aí, quando eu li isso, eu falei: olha, gente, tem uma maneira da gente já ir treinando essa abnegação, é a gente se doando pelo outro. A gente que tem a oportunidade também de estar na reunião mediúnica, a gente também pratica bastante essa abnegação, né? Estou engatinhando ainda nesse terreno, mas eu já estou experienciando, já estou ali na. E aí a gente consegue praticar um pouco mais essa abnegação. Então, a gente vai agindo aí de estagiário de espírito nobre, né? Porque a gente, quando está usando essa abnegação, dessa humildade, gente, assim, porque eu não sei vocês, mas o que acontece? Geralmente, quando a gente fala assim: vamos fazer uma prece, a primeira coisa que a gente pede é pela gente. A gente esquece dos outros. A gente está fazendo esse dever de casa lá na reunião mediúnica nossa.
no final da reunião, a gente está sempre, a dirigente fala para a gente, agora cada um pode dirigir a prece para uma pessoa que, que saiba que está precisando. Para a gente começar a treinar a não pedir para a gente, né? Então, aí a gente vai buscar assim, um amigo distante, uma outra pessoa que desencarnou, que você não botou ali na mesa, e não o nosso círculo familiar, né? Porque quando a gente entende Deus, como está lá na pergunta número 1, como a inteligência suprema, né? Criador de tudo, que tudo vê, está em tudo, ele, né? Está em tudo e tudo está nele. Quando a gente vê Deus, Deus sabe de tudo que está acontecendo. A gente não precisa explicar. Olha, Deus, eu estou com esse problema aqui, eu não consegui pagar aquele boleto, meu filho está mal criado. Não precisamos falar isso. Ele sabe do nosso íntimo. Ele sabe do que a gente precisa. Então, a gente começar a abrir um pouco mão dessas coisas e a gente orar por aquelas pessoas que não conseguem nem fazer uma prece. Entrega a nossa vida, Deus, tô aqui, tô aqui, fica comigo, não me abandona, não vai me abandonar nunca, né? Então, essa prece para essas pessoas que estão precisando muito, que é o que a rainha pede para a gente, é uma maneira da gente exercitar essa virtude que é tão bonita, mas que, para mim, Dani Soares ainda está um pouco distante da minha realidade. Então, isso aproxima a gente desse reino dos céus, não é só pelo simples fato da gente estar fazendo a prece, né? Não é pelo simples fato da gente estar dirigindo um pensamento a Deus, mas por quê? Porque nessa hora a gente está conectado, a gente está sintonizado, a gente está estabelecendo essa ponte. E relacionamento é afinidade, é sintonia. Para você, quanto mais você entra em contato, quanto mais você vê aquela pessoa, mais forte é o laço, mais estreito é esse laço entre você e ela. E assim é com Deus, e assim com os espíritos superiores, assim com nossos guias espirituais. Quanto mais a gente dirigir o nosso pensamento, mais firme e mais rápido essa nosso Wi-Fi vai correr, essa nossa, né, velocidade de pensamento vai alcançar. E aí, como eu já tinha me antecipado um pouquinho, já tinha falado disso, Deus só tem como agir na matéria através de nós, né? E aí a gente termina que é beneficiado dessa mesma forma, né? É quase que um bumerangue. A gente joga pedindo e recebe aquilo de volta. Da mesma coisa, mesma maneira que quando a gente emite um pensamento negativo, um pensamento ruim para alguma pessoa, a gente também é prejudicado por esse sentimento, né? Então eu achei um pedido tão bonito que ela fez, porque ela que chegou lá toda orgulhosa, se achando melhor do que todo mundo, a rainha da terra, como assim não vou ser a rainha do céu? Por fim ela cai em si, né? E aí, igual na parábola do filho pródigo, começa a fazer esse movimento, essa caminhada de volta para o pai, pedindo a gente, vamos pedir pelas pessoas que estão como eu, né? Não entraram aqui da maneira mais fácil, né? Então, eu acho que é um pedido tão simples que a gente pode fazer, não é difícil, né? Então, a gente pode devagarzinho ir colocando na nossa rotina. Eu falo lá no trabalho, eu lidero, né, uma equipe de quase 30 professores lá no curso, e aí eu falo para eles assim, o difícil é a gente estabelecer a rotina. Depois que a rotina é estabelecida, aquilo faz parte da nossa vida e a gente nem sente. A gente vai fazendo. Então, se a gente puder, acho que nessa noite eu vim aqui de advogada da rainha de França. Se a gente puder atender esse pedido dela, que a gente não consiga todo dia, mas essa noite, gente, todo mundo fizer uma prece por essas pessoas, eu acho que ela já vai ficar muito feliz com a gente. Vai falar: olha, a minha comunicação valeu a pena. Porque, como eu falei, não vai custar nada a ninguém. Pode ser na hora do banho, pode ser na hora que a gente estiver indo deitar, é uma caridade imaterial. E nós vamos com certeza ser beneficiados. Se mais ninguém, pelo menos nosso guia espiritual e a rainha de França vão estar felizes com a gente. E isso já basta, né? E aí a gente vai lembrar que a gente está sendo treinado, que a gente está sendo preparado para a gente conseguir sempre manter essa sintonia e sempre pensar no outro, né? E aí, encerrei 5 minutinhos antes. Essa linda instrução que essa rainha, que agora mora no meu coração, trouxe para a gente essa noite.
Muito obrigada, gente, pela oportunidade do estudo. Realmente foi um estudo muito importante para mim. Mexeu com o meu coração. Não sei se deu para vocês sentirem conforme eu ia falando. Mexeu de verdade com o meu coração e aí vai ficar para sempre aqui comigo. Vou levar para sempre. Obrigada. Obrigado, Dani, pelas suas reflexões. Eu estava que você estava falando e eu também estava pensando assim, antes de dormir também, vou começar a fazer porque a gente às vezes esquece, né? Minhas ali, cartão marcado toda noite e sem pedir para si próprio, sem pedir para sua família, né? Pedir pelo outro. E, Um então, exercício, né? Um nós exercício. uma, que é uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Todo dia eu mando para os companheiros, não sei se os companheiros fazem, mas eu mando. E se eu não mandar, a Carmen envia, sempre fazer uma leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, e depois fazer uma prece para aqueles espíritos mais sofredores, aqueles que estão muito, muito desequilibrados. Então, a gente faz a leitura da página, faz uma reflexão, né, sobre aquela página, e depois a gente dirige a nossa prece para esses espíritos mais sofredores. Quem ensinou isso para a gente foi Ivone Pereira. Ela pediu, né, ela disse, esses espíritos Isso. réprobos, né, necessitam muito de orações. Então, que a gente exercite isso todo dia, 1 minutinho, 2 minutinhos, e quanta coisa maravilhosa a gente consegue com isso, né? Então, minha amiga, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por você estar conosco aqui, trazendo essa reflexão tão importante sobre esse tema tão maravilhoso, tá bom? Bem, meu irmão, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Vou pedir para o meu irmão Jorge Guimarães. Jorge, por favor, liga teu microfone aí, faz a nossa prece de encerramento. Perfeito, Rosa. Perfeito, Rosa. Estamos nós aqui agradecendo o Senhor, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada de absorvermos novos conceitos, uma nova visão da mesma explicação que temos do Evangelho, fazer com que possamos crescer, possamos evoluir, possamos dar um passo adiante em nossa jornada. É fundamental que tenhamos em mente a oração, que possamos dedicar a todos os nossos companheiros, não só aqueles que estejam numa situação mais difícil, mas, de qualquer forma, a todos aqueles que conosco labutam e conosco vibram e conosco trabalham. Muita paz, muita harmonia, essa serenidade necessária a todos nós, principalmente no momento difícil que vivenciamos, para que, assim, possamos levar serenidade, possamos levar paz e harmonia no coração de todos nós. Muita paz, muita luz é o que humildemente nos dá. E não cansamos de dizer que assim seja. Graças a Deus. Meu irmão, muito obrigado pela sua prece. Dani, uma boa noite para você. Mais uma vez, Beijo, gente. um Ó, abraço muito obrigada. aos Boa noite. Obrigada, Dani. tá bom? Parabéns. Leve o nosso abraço para o pessoal Senica. E, meus Pode irmãos, deixar. deixo um abraço Obrigada, amiga. para vocês. Sua palestra foi maravilhosa. Para vocês, tá bom? Beijo, Boa noite, bom Obrigada, Dani. descanso para Beijão. todos. Beijo. Boa Abraço noite. da família. Tchau, Boa tchau. noite. abraço.